Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Deliberado Podcast, um podcast criado para trazer conversas sobre a área de comunicação e áreas afins. E hoje a gente está falando aqui com uma profissional que eu sou fã e a gente se conectou nessa vida e vai se conectar ainda mais sobre o papel da comunicação na liderança real. Então, eu sou a Ju Maciel, host desse podcast, e eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, de olhos escuros também. Estamos nesse mesmo cenário que você já conhece, de paredes pretas e mesa de madeira. E eu trouxe aqui para deliberar comigo Raquel Raton. Seja muito bem-vinda, querida. Se apresente e faça sua audiodescrição primeiro. Muito obrigada, Ju. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Ai, mais ainda. Eu sou uma mulher branca, de 1,61 de altura, cabelos castanhos, longos. Estou vestindo uma saia marrom e uma blusa vermelha e branca. Maravilhosa, belíssima você tá hoje. Kel, conta pra gente, porque seu currículo é tão grande que a gente não consegue aqui. Onde que a gente começa? Conta pra gente quem você é. Ju, então, falando de currículo, né? Eu sou formada em comunicação pela PUC Minas, há um bom tempo atrás. Depois eu fiz um mestrado em Barcelona, em comunicação empresarial, depois algumas pós-graduações. Mas eu comecei minha carreira mesmo. Na verdade, meu primeiro estágio foi numa produtora de vídeo. Ah, gente, Tá? tá em casa Foi numa hoje. produtora de vídeo. Mas depois eu fui para a agência de publicidade, RC Comunicação, e lá que eu Super currículo, comecei né? mesmo a minha carreira. Então, inclusive, conheci vários profissionais que já vieram aqui e que são meus amigos até hoje. Então, eu falo que lá eu aprendi muito o que eu uso hoje de, inclusive, liderança. Né? Principalmente jogo de cintura, lidar com pessoas variadas, diversas, Gestão, né? gestão. Uhum. Então, eu fiquei lá na RC, comecei como estagiária, fui contratada um pouco antes de eu formar, fiquei lá uns 4 anos. E aí, depois eu saí para estudar fora. Quando eu voltei, eu falei: "Ah", eu era da área de atendimento. Quando eu voltei, eu falei assim: "Ah, acho que eu quero um pouco mais de planejamento, um pouco mais de estratégia". E aí fui para a Tom Comunicação. Gente, para quem não é de BH, só a agência bala aqui. Sensacional. E aí tive uma grande professora, né, Adriana Machado, de planejamento, Gente, olha só. inteligentíssima, maravilhosa. E aí, um ano, mais ou menos, um ano e meio depois, o Álvaro, que era dono da RC, me chamou de volta. E aí eu voltei como gerente de planejamento da RC. E aí fiquei mais um tempo lá e falei: "Bom, agora eu quero ir para a empresa. Já Agora eu aprendi tudo aqui quero dentro ir da para o lado estrutura, de quero ir lá". para fora. Isso. E aí comecei, não é tão fácil essa transição, Não, é né, porque dificílimo. eu acho que tem uma divisão que não deveria ter, mas assim, quem é de agência tem um perfil, quem é Quem é de empresa empresarial é de tem outro. outra. Mas enfim, consegui, e aí comecei minha carreira em empresas, e logo fui para a área de educação e saúde, né, então fiquei um tempo na Dom Helder, e aí me chamaram para ciências médicas. Fiquei muito na dúvida se eu ia, porque era um momento difícil, meu pai tinha falecido. E aí, até que eu fiz uma entrevista, falei: "Não, eu tenho que ir, eu preciso ir". E aí, nas ciências médicas, eu fiquei também acho que 4 anos, e aí saí, e lá, assim, passei por várias transformações, inclusive de posicionamento da faculdade, foi muito Que bacana, uma legal. escola muito grande. Uhum. E depois eu fui para uma aí eu não saí mais da saúde. Aí Então, a apaixonou com a partir daí, área. fui para um outro hospital que também tinha faculdade, e estou na Santa Casa BH, vai fazer 7 anos. 7 anos. 7 anos. Nossa, Kel. E como é que é essa história na Santa Casa? Você pegou vários momentos ali, né? Muitos momentos. Eu ia começar por outra coisa, já tô aqui rompendo toda a estrutura. Gente, perdão que a gente é assim mesmo. Mas a época do incêndio você estava lá, né, Eu Kel? estava lá. Na Conta esse verdade, antes case aí pra antes do gente. incêndio, foi a pandemia, que é um outro Antes do case, incêndio foi vamos né. começar com pandemia? Como é que foi comunicar na pandemia para Bom, uma instituição? Nossa, é uma difícil. loucura, né, Ju, porque dia 16 de março a gente recebeu a notícia de que, bom, pandemia chegou em Belo Horizonte, primeiro caso, e eu lembro direitinho que era uma sexta-feira. Eu lembro também. Nesse dia a gente ficou até meia-noite, mais ou menos, trabalhando. E aí, bom, a partir dali nós não paramos mais. Na outra semana, e aí, home office, no home office, ficamos um dia, voltamos a equipe inteira de comunicação e marketing, isso não tem a menor condição. E eu lembro muito que a minha equipe, logo que a gente voltou, ficamos um dia e voltamos, falaram assim: "E aí, nós vamos ter que ir para a área covid", porque a Santa Casa foi o hospital referência. Então a gente dividiu a Santa Casa ao meio, lá são 1.200 leitos, metade ficou para o hospital geral e metade ficou para covid. Meu Com Deus do fluxos céu. separados, tudo separado, porque não podia se encontrar. E aí, a minha equipe falou assim: "E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entrar nas áreas?". E eu lembro que eu olhei para eles e falei: "Gente, ninguém é obrigado a nada, é tudo muito novo pra gente.
Nós vamos A ter gente que não sabe o que entender, fazer aqui, vamos né, compreender. como que vai ser. E aí eu não precisei de falar nada. No dia seguinte, estava todo mundo paramentado, entrando no CTI, entrando na área, né, da enfermaria. E foi muito interessante, porque as emissoras, todas, os veículos, eles passaram a não entrar mais em hospital, né, por causa da pandemia. Só que a gente tinha que informar, a gente tinha que divulgar tanto informações como hospital referência, quanto as ações que a gente estava fazendo lá dentro. E aí a equipe de comunicação, inclusive eu, a gente passou a fazer o papel dos veículos de comunicação. Então eu lembro da Scalabrini me ligando e falando assim: "Você vai perguntar isso, isso, isso para o paciente". Que isso, E Kel, aí você foi tá muito brincando. interessante, Um porque aprendizado, um né. aprendizado gigante, e a gente era um dos poucos hospitais que entregava esse conteúdo tão rico. Então a gente começou a sair muito na mídia, como referência. Então foi A gente muito pegou um rico. momento drástico da sociedade, da humanidade e conseguiu trazer um bom olhar sobre a Total. instituição. Inclusive, Ju, a gente criou um Uau! case naquela época que a gente chamou de Batalha pela Vida, onde a gente ganhou a BERD regional e nacional. Na Uau! categoria multipúblicos. Gente, é um vídeo? Porque, na verdade não, é uma Uma campanha campanha? super robusta, que tinham vários públicos. Então, tinha o público de interno, de colaboradores que a gente viu, porque eu sempre falo que comunicação não se faz com a bunda na cadeira. Você tem que tirar a bunda da cadeira, andar, Levanta e vai conhecer, conhecer as ouvir. pessoas, é E isso. aí, assim, a gente fez, como a gente já entendeu no primeiro dia, que não adiantava, né, não ter o contato, a gente teve que ir. E a gente entendeu que tinha uma fragilidade muito grande da equipe, principalmente da linha de frente. Porque, de repente, morriam 10 pessoas num CTI numa noite. E aí, né, as pessoas são preparadas, mas não para aquilo daquela forma. E a gente começou a ver, gente, isso aqui é uma guerra. Né, e aí a gente precisava de trazer um conforto, um apoio, assim, vocês não estão sozinhos, então a gente falou: "A gente vai fazer uma campanha focada nisso". Outro público eram os pacientes, que a gente via o seguinte: a mídia só dava morte. Então era assim, todo mundo tá morrendo. Não tinha esperança. E a gente foi ver as estatísticas e muito mais gente com covid recebia alta do que morria. Só que o número Olha, que morria era muito alto. gente. E a gente falou assim: "Não, nós vamos criar", a gente criou um selo, na verdade era uma medalha, aí a gente criou uma campanha inteira que era Batalha pela Vida, comparando a covid com uma guerra, uma batalha, então todos os elementos de batalha, de guerra. E aí para os pacientes a gente criou uma medalha de guerra, "Eu venci a covid-19", Ai, amiga, e nossa, arrepiei aqui. um certificado de bravura. Então na saída dos pacientes a gente fazia aquele corredor que todo Uhum, hospital fazia, uhum. colocava a medalha e entregava o certificado. Ju, Ah, emocionante, né. era uma emoção, porque a gente deu luz à esperança. Uhum. Assim, tudo bem, a gente tem que falar de números, inclusive a gente fazia uma live Sim, diária com sim. boletim, mas a gente precisava de falar também: "Gente, a maioria que vem, sai com E o alta". impacto dessa ação também, dessa campanha nos familiares que estão ali na expectativa: "Vou perder um ente querido, não vou". Enorme. Ai, que Eu lembro lindo. Gente, tô arrepiada mesmo, olha eu aqui. lembro de uma emissora que a gente foi dar uma entrevista cedo falando assim: "A gente precisa de falar coisas boas no momento desse, né". E aí teve várias outras ações para outros públicos muito legais, conseguimos, assim, cartinhas de pessoas das escolas, dos meninos, falando para os profissionais de saúde, teve homenagem dos bombeiros, aí eles começaram a mandar mimos para as equipes, então tinha pizza, tinha brigadeiro, tinha Gente, que aquela Kombi do legal. coco, Uhum. flor da Leroy Merlin, então assim, impressionante, muito legal. E em paralelo uma campanha de doação, porque a gente precisava de em torno de 5 milhões para fazer todas as reformas e adaptações do hospital. Um hospital que é 100% SUS, com 1.200 leitos, e que a gente sabe que o que a gente recebe do contrato SUS já não é suficiente. Conseguimos arrecadar mais do que o dobro. Nossa! Então Gente, foi isso não é um uma case, a campanha, um gente não case sabe o que é super case. grande, é. E sabe o que é legal? Assim, na minha memória afetiva de Santa Casa, eu sei cantar as musiquinhas todas que passavam na TV na nossa época, né. "A Santa Casa vai ser pintada", todo mundo sabe, né. Então, o que foi construído na nossa memória de Santa Casa BH era tristeza. A gente pode falar isso errado? Mas Não. é a minha visão mesmo. E, gente, coitados, tá tudo errado. E aí eu sei que na sua gestão a gente teve uma ruptura dessa imagem. Fala: "Não, eles são potentes demais, a gente quer cooperar com isso", né. Você trouxe um outro viés na comunicação desse setor. Então, a gente pode voltar no incêndio? Volta a Porque isso, eu esse acho é o que case do lá incêndio, né. porque lá é o início do case de reposicionamento de marca. Olha, que legal. Assim, é até engraçado falar isso, né, diferente, mas assim, hoje, né, foi 2022, 23 a gente lançou um reposicionamento, hoje para mim é muito claro.
E aí eu vou te contar por quê. Tem muita história, tá, Ju? Vamos lá, é isso que eu O que preciso que aqui. acontece? De repente, um dia, 27 de julho, de 27 de junho de 2022, às 26 da noite. Eu estava fazendo terapia. Quando eu saí da terapia, tinham mais de 200 chamadas não atendidas no meu celular. CTI do 10º andar do hospital, que são 50 leitos. A gente atendia em torno de 200 pessoas por mês, por causa do giro. O princípio de incêndio. E aí aquela loucura, a Santa Casa ela é um prédio, a Santa Casa 100% SUS, né, um prédio tombado, as escadas são super estreitas, e aí uma loucura, um caos, né. A gente tinha formado mais de 500 brigadistas já internos de funcionários, então eles fizeram as primeiras ações, chamaram os bombeiros, começamos a evacuação, enfim. Sei que eu cheguei mais ou menos 8h30 e era outra guerra. Todos os quarteirões em volta fechados, polícia, bombeiro, tudo fita zebrada. Eu lembro que eu parei meu carro num lugar que depois, 3h da manhã, quando eu estava indo embora, eu nem sabia onde que era. E aí, Ju, eu olhei e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a nossa política de comunicação, né. Ninguém dá entrevista se não for via setor de comunicação. O que que eu via? Todos os veículos de comunicação de BH e de Minas Gerais, na porta do hospital. A gente começou a descer os pacientes para a porta do hospital, os que não precisavam ser transferidos, e todas as pessoas dando entrevista. Foi a primeira coisa que eu vi. E eu lembro que eu falei: "Gente, Quero tem que desmaiar fazer, agora. né, eu não vou cutucar o repórter e falar: 'Olha, fala comigo, eu sou da comunicação', não adianta". Eu E faço aí gestão de crise, me chama aqui, não dava, né, aí estava enfim, a gente mas já eu lembro tinha isso de jornal, da gente ficar impactadíssimo e dessas fi marcas descendo, dessa coisa, desse volume de informação e todo mundo, assim, sem chão, né. exato. Só que aquele momento, assim, eu tive esse pensamento, olhei para o prédio e falei assim porque a gente já estava no processo de reposicionamento de marca interno, que durou 2 anos. E eu falei: "Bom, a gente está tentando mudar uma imagem, que depois a gente vai falar disso, acabou. Agora Ah, e que ruiu tudo. ruiu tudo, né, destruiu o nosso projeto que está aí no meio e tal". E aí eu lembro que tinha um repórter de uma TV, ele estava entrevistando, acho que era uma enfermeira ou uma técnica. E ele entrevistou, parou e falou assim: "Eu nunca vi nada parecido na minha vida". Aí eu falei: "O quê?". Ele falou assim: "Os funcionários enlouquecidos para salvar esses pacientes como se fossem pessoas da família". E aquilo ali me deu um quentinho, assim, de assim: "Eu vou guardar isso aqui". Eu tenho até a fala dele, nos meus cases eu uso essa fala. E eu lembro que eu subi pra parte administrativa pra gente fazer a reunião do comitê de crise. E depois eu encontrei com o médico, que é nosso diretor, que foi inclusive nosso decisor, decidimos quem era o decisor, quem era o porta-voz, o que que a gente ia fazer. E eu lembro que eu falei assim com ele assim: "Doutor Cláudio, calma, tem uma esperança, assim, primeiro a gente tem que salvar os pacientes, que a gente já tá fazendo, mas sobre imagem, que eu sei que você também tá pensando, tem uma luz ali". Enfim, demos uma coletiva de imprensa na noite, às 9h50 da noite. Falei: "Bom, tá todo mundo aqui na porta. A gente fazer uma nota não vai adiantar". Né, vai adiantar, mas eles vamos chamar todo mundo para cá. Fizemos uma coletiva, o nosso porta-voz, bombeiros e polícia, né, para falar cada um o seu viés ali, a sua parte, alinhamos antes, foi super bacana. E a partir dali, Ju, aí meia-noite demos outra nota, porque a gente decidiu separar as informações, então a gente teve infelizmente 2 óbitos, que não foram em decorrência do fogo, mas da movimentação decorrente do fogo, e eram pacientes muito graves que faleceram. Naquele momento tinham 931 pacientes, mais de 300 acompanhantes lá Meu dentro, Deus do céu. e no 10º andar, o 11º é a maternidade. É. Nossa, amiga do céu. Enfim, e aí começamos, o case é grande, eu vou resumir muito da parte da comunicação, senão a gente vai ficar falando só dele, porque eu amo esse case. Uhum. E eu lembro, assim, que o nosso provedor é o presidente, Uhum. também estava lá, ele também subiu, desceu com esse médico, que é o doutor Cláudio. E todo mundo que descia falava: "Gente, os nossos funcionários são muito diferentes". Porque eu cheguei junto com outras pessoas, funcionários, assim, sabe assim, meu familiar ou minha mãe, meu pai, meu filho estão lá dentro, era assim, não era isso, eram os pacientes. Uhum. E teve uma pessoa, uma enfermeira que eu cheguei junto com ela era coordenadora do 10º andar, e que depois me contaram que ela chegou, já estava tudo evacuado, com fita zebrada, porque ela mora em outra cidade, e ela falou: "Eu preciso entrar". Os bombeiros falaram: "Não tem jeito de você entrar". Ela falou: "Mas eu tenho que entrar, eu tenho que saber se não tem nenhum dos meus pacientes aí".
Tô te falando que não tem. Gente, E era meu isso. coração. E quando a gente pega as câmeras de segurança, que a gente tem no hospital inteiro, é o primeiro incêndio que eu vi que ninguém correu do fogo. As pessoas correram para Para o o fogo fogo, para para salvar as resgatar. pessoas. Eu nunca vi isso. E naquele momento a gente já começou a fazer a mesma coisa da pandemia. Nós precisamos de valorizar isso de alguma forma. Essa é a nossa maior força. E uma semana depois, inclusive, a gente fez uma live para fazer um alinhamento. Foi segunda, na sexta, com todos os funcionários sobre como que estavam as coisas. Eu sempre acho que a gente tem que fazer interno primeiro para depois Pra depois pra sair. fora, E nesse claro. caso a mídia já estava Em falando de cima, tudo. aham. E a gente colocou na mesa da live uma funcionária que representava os funcionários. Ela não conseguia parar de chorar. Mas ela chorava assim, gente, eu tenho muita honra de estar aqui representando esses 7.000 colaboradores que não mediram esforço, que não pensaram na própria vida. Mas eles queriam salvar os pacientes. E foi isso que aconteceu naquela noite. Uma coisa assim. E aí, Ju, por que é conectado com Nossa. reposicionamento? Fizemos várias estratégias, atendemos a imprensa full time, praticamente 24 horas, porque a gente queria transparência, agilidade, como eu acredito que deve ser, né, em alguma Uma crise. gestão de crise, sim. Com só uma pessoa vai nos falar sobre mortes ou pessoas internadas, então a gente dividiu as informações, criamos grupo com os jornalistas para que todo mundo recebesse as informações ao mesmo tempo, para a gente também não privilegiar ninguém. E começamos a falar, bom, vamos atender a imprensa, vamos ver. Eles queriam saber sobre incêndio, incêndio, incêndio. Quando a gente começou a andar pelo hospital e ver o que tinha acontecido, a gente falou assim: a gente precisa falar isso para a imprensa também, porque aquele jornalista já tinha dado o sinal. Além disso, a gente foi ouvindo as histórias que aconteceram naquele dia, que foi a história, duas histórias assim, tiveram muitas histórias, né? Inclusive a gente fez uma websérie, Histórias por Trás do Incêndio. Gente, vou Mas deixar esse link aqui, que deve ser mas uma é riquíssimo. lindo, mas uma delas, que eu te falei que a maternidade é no andar de cima, uma paciente nossa começou o trabalho de parto. Incêndio. Todo mundo descendo, ela com o marido dela descendo em trabalho de parto, as escadas, não podia usar o elevador. Quando ela chegou mais ou menos no 5º andar, ela gritou: "Minha filha, minha filha!". Veio um médico que estava descendo, colocou ela numa maca, fez o parto. Chegou uma técnica que ajudou. Na hora do momento, incêndio? Aham. O médico era um anestesista que nunca tinha feito um parto na vida, só na faculdade. Quando nasceu e foi tudo bem, foram levá-lo para São Lucas, que é o nosso hospital particular e convênios, do outro lado da rua. Ele caiu no chão em prantos. Assim, eu não acredito que eu fiz isso. E essa paciente nossa, a filha ia chamar Ana Laura, e ela deu o nome de Ana Vitória. E ela volta 3 dias depois para agradecer o médico e a técnica, né, assim, salvaram a vida dela, da filha dela, mudou o nome da filha. E aí, o que a gente fez, Ju? A gente falou: "Bom, nós vamos começar a mandar para a imprensa histórias. E vamos começar, já que todos os holofotes estão virados para a Santa Casa, a gente Vamos vai começar a falar, aproveitar isso aí. e Ai, falar da grandiosidade da relevância da Santa Casa. Se a Santa Casa BH entra em colapso hoje, o que que a para? O que que saúde em Minas perde? Gerais Colapsa. colapsa. 100%. Porque a gente atende 90% dos municípios de Minas. Então nós começamos a falar isso, e assim, nós vamos tentar. Já tá todo mundo olhando pra gente mesmo, já é a gente em todas as rádios, TVs, portais e 24 horas. E aí, isso foi segunda, no domingo saiu a matéria da grávida no Fantástico. E o Estado de Gente. Minas, a gente foi capa do Estado de Minas e escrito por dentro do Gigante Ferido, que inclusive é o nome do nosso case, o Gigante Ferido. E o Estado de Minas tinha mandado um e-mail a partir do nosso release, da nossa nota, pedindo 1 milhão de. Eles fizeram mais de 50 perguntas. De tudo. Quantas toneladas de alimento a gente prepara por dia? Quantas alas? Os nomes, a gente não entendeu muito. Eu lembro que tinha uma pessoa da minha equipe que falou assim: Estado de Minas, gente, perguntando esse tanto de coisa. Nós estamos focados no incêndio. Aí veio outro e falou assim: mas a gente não mandou uma nota? A gente não está querendo mostrar a nossa grandiosidade e relevância? Nós vamos não só Agora. responder, como nós vamos chamar esse jornalista aqui. Nós ficamos um dia com tudo pipocando, andando com ele em todas as unidades, porque todo mundo achava que a Santa Casa era só o Hospital 100% SUS, nós temos 11 unidades. E a matéria, Ju, ele comparou a Santa Casa com uma cidade. Inclusive, assim, Rico. em BH tem o nome das ruas com pessoas famosas, na Santa Casa também tem. Sabe? O Instituto Geriátrico, como que é, né? Os ambulatórios, quantas consultas tem por dia. Então, foi maravilhoso. E a gente foi conseguindo. Então, hoje, para mim, ali,
foi o início do reposicionamento de marca. Nossa, e depois disso? Que eu olho para o papel da comunicação, ela tem tudo a ver com esse seu time empenhado. Que eu passei por uma situação com minha mãe internada ano passado e a gente passou por vários hospitais. E é triste, tá, amiga? As pessoas não querem estar ali. E elas não se importam com os pacientes. Então a gente viveu momentos de que eu falei, gente, é um cenário, é um lugar que eu não gostaria de nunca mais voltar, porque a gente não teve nenhum tipo de acolhimento, não. E eu vejo jamais que ela seria resgatada num momento desse onde ela passou. Como que o papel da comunicação nessa gestão, nessa liderança, é o protagonista dessas pessoas tão envolvidas, assim, com a instituição? Ô Ju, é muito complexo e delicado, né, falar de saúde, por isso, assim, você trouxe o ponto crucial, as pessoas que estão ali, elas não querem estar ali. Quando você fala do SUS, elas não escolheram estar ali, né, porque no hospital particular você ainda escolhe, você ainda fala: "Eu quero ir para aquele ou para aquele", para o SUS você não escolhe, né, para onde é enviado. Então, tem uma questão de liderança não só da comunicação, mas geral, que é motivar, treinar e conscientizar todos os funcionários em relação à experiência do paciente. A experiência do paciente, ela não está ali no técnico, no enfermeiro, no médico apenas. Ela está desde do porteiro, né, da pessoa do elevador, da menina da higienização que está ali, ela pode não saber, mas ela pode procurar uma informação. Então é um esforço muito grande. E a gente percebe que isso, aí trazendo para a área de comunicação, a gente da comunicação precisa de engajar essas pessoas. Precisa de mostrar a importância delas. Como eu falei com você na pandemia, naquele momento era assim: "Gente, nós estamos com vocês são os heróis do momento". E hoje em dia é mostrar, assim, o quanto que elas são importantes naquele papel, quanto que elas podem fazer diferença e fazem, para o bem ou para o mal, na vida de um paciente, de um acompanhante, de uma criança, de um idoso. Então a gente tem a Santa Casa, eu acho que tem algo diferente que as pessoas amam trabalhar lá. Mas a gente também da comunicação tem isso na cabeça de como trazer esse sentimento de pertencimento cada vez mais, de forma estruturada, com campanhas específicas, e eles são multiplicadores. Então, quando a gente faz um reposicionamento, eles são os multiplicadores da marca, os embaixadores da marca. É porque não adianta eu falar uma coisa linda no LinkedIn ou no Instagram, se chega um paciente lá e fala assim: "Não é nada disso que Não é acontece". mesmo? Exato. E quem que cuida? São as pessoas. Comunicação se faz com Com gente, pessoas. né? Então a gente precisa de ter liderança, treinamento, engajamento o tempo todo. E não é fácil. Você pensar que são 7.000 funcionários, É muita é coisa. muita coisa. Por isso que esse engajamento me assusta, porque às vezes os líderes não estão tecnicamente treinados para lidarem com esse volume de equipe, né. Existem técnicas, assim, hoje estratégias que vocês, lideram hoje você está na superintendência e não é só comunicação, né, Kel? Como é que é a sua Eu entrei como gerente de comunicação e Uhum. marketing, fiquei 5 anos e tem 2 que eu estou na superintendência de relações institucionais. Então eu fico com comunicação e marketing, saque, captação de recursos e inovação. Ah, pouca coisa, graças a Deus. É, E ela às mas, vezes dorme nos finais de semana. Aí com alguns projetos paralelos. exatamente, a gente vai chegar nesses projetos aqui, tem perguntas sobre isso. Mas é muito legal, porque as minhas áreas, Ju, elas são muito correlatas. Então, Total. quando eu falo de experiência do paciente, ela é puro saque. Quando eu falo de captação de recursos, é o que me ajuda a sustentar o A estrutura hospital, toda, né. exatamente. E a inovação, sem inovação não existe saúde mais, né, a gente não consegue voltar atrás, então elas são muito interrelacionadas. E a gente pega o nosso mapa estratégico, a estratégia da instituição, que eu acho que isso tem que ser comum para todo mundo, e desdobra para todas as áreas, né, pelo menos as minhas, assim, com certeza, para que elas correlacionem, para que a gente chegue onde a gente acredita que deve ser. Então a gente tem a bandeira que veio com reposicionamento, que agora é o propósito, que é saúde ponto para todos. Então, como que eu vejo se no saque eu estou tendo saúde ponto para todos? A partir dos relatos das manifestações dos pacientes. Hoje, graças a Deus, 85% das manifestações são elogios. Gente, olha Mas e o só. restante, que são críticas? É uma consultoria gratuita. Que Estão como te que a gente entregando informação, como né. que a gente vai para a área enquanto saque, vai incentivar a área a pensar em planos de ação, vai medir se está sendo efetivo e vai voltar no NPS e falar assim: "Aumentou ou diminuiu?". E aí a comunicação ela divulga o que é bom, ela ajuda a informar o que teve um problema por falta de informação. Então você entende que a comunicação ela está ali o tempo todo? Eu não consigo captar recursos sem comunicação. Então hoje eu estou muito feliz porque eu estou
olhando de uma forma macro, e para mim isso é liderança, e conseguindo orientar, direcionar para que eles mesmos façam conexões em prol do que a instituição acredita e para onde ela vai. Sua visão agora macro, distante desse lugar que você estava muito pertinho, mas também controlando ali. E na verdade, essa fala sua é maravilhosa, que para mim tudo é comunicação, né? A gente passa por qualquer setor, a gente está no operacional, gestão, tudo é sobre comunicação. Se a gente não comunica numa mesa de conselho, a gente nem consegue replicar a cultura da empresa. Mas chega numa parte sua que é a liderança na veia, né? E você fala sobre isso. Quando que você acha que essa comunicação na liderança, ela começa a falhar, assim, na prática? O que que você vê no mercado? Gente, o líder falha nisso aqui, porque ele não faz isso, você tem algumas coisas que você consegue resgatar? Tem. Eu acho que o problema da comunicação e a solução, né, porque hoje tem ruído o tempo todo, Boa. né. Então os Excelente. ruídos, eles atrapalham muito. Muito. E eu acho que a intencionalidade da comunicação, de eu falar: "Eu estou sendo claro", né, o outro está entendendo o que eu estou falando, a gente quase nunca fala isso. Repete o que você Repete o que entendeu. exato. E às vezes as pessoas têm vergonha disso, eu falo isso muito: "Gente, não tenho vergonha", Uhum, não tem porque errado não, vamos lá, vamos o repensar. gasto, né, de tempo e às vezes de dinheiro para refação, ela é muito maior do que uma simples pergunta: "Me explica o que você entendeu". Então eu acho que começa muito por aí, a gente tentar evitar ruídos enquanto líder. É muito. Tem uma outra coisa que eu acredito muito que, principalmente, assim, em grandes instituições, grandes empresas, como a que eu estou hoje, é coisa demais ao mesmo tempo. Então o líder, quando ele vê, ele deveria ir para um nível estratégico e ele está lá no operacional. Só que ele não consegue, porque ele tem tanta reunião, que na hora que ele senta para pensar em alguma coisa, ele está consumido. Então o que que eu vejo, que eu passo muito para minha equipe: "Gente, contratem direito, né, com carinho, com cuidado junto com o RH, treinem essas pessoas o tempo todo e orientem e acompanhem. Porque se você está tendo que ir para operação, é porque eu tenho um problema de equipe, ou porque eu não estou sendo claro, está tendo ruído, e a equipe está indo para um lado que não está funcionando. Ou porque eu sou um líder que não solta as pontas também, né. E estou Eu quero controlando segurar, tudo, segurar e exato. controlar. Então eu hoje nas minhas equipes e o que eu já rodei aí antes, né, eu acredito muito que é isso, uma falta de uma comunicação clara, uma falta às vezes de confiança e uma centralização, né, que pode ser do perfil ou da equipe que a pessoa tem, e que não deixa ela ir para o estratégico e tá sempre no operacional, porque aí ela não consegue ter uma visão de fora. E aí ela não consegue direcionar, porque ela tá no meio do furacão ali. E é muito comum a gente colocar ótimos gestores no lugar de líderes, eles não darem conta também, né. Muito. Eu já cometi muitos erros desses. Ah, muito. Que eu me arrependi muito, que eu falei: "Gente, essa pessoa Eu ela acho que era no início da nossa ótima". carreira a gente comete aprendendo a ser líder e depois você enxerga que, olha lá, a pessoa era linda como gestora, ela faz um operacional incrível, ela consegue dirigir a técnica, mas com a gente não Não dá consegue. Ou conta. ela não tá ainda no nível de maturidade para Exato. estar aqui. Ou não entender a importância que tem ser líder de gente, né, em vez de líder de processo, E o né. tanto que as pessoas são diferentes, né, Ju? É O tanto que isso. você precisa de enxergar que Ai, meu Deus, a com uma nossa pauta tá pessoa eu vou conectada falar de um demais. jeito e com outra tem De que ser de outro. outro, não tem Com um como grupo de isso. pessoas é assim, com o outro ainda mais numa instituição gigantesca como a Santa Casa BH, que a gente não tá liderando 2 e 3, né. Não estamos. São 7.000 funcionários, então eu tenho muitos líderes ali, né. De Exato, gerentes e coordenadores é um e mundo. se o líder não entender que precisa dessas técnicas, né, de feedback de grupos, por exemplo, essas pessoas aqui falam desse jeito, essas aqui ouvem dessa forma e essa aqui precisa de clareza nesse determinado ponto, não tem como, né. A importância do feedback, né, Ju, É isso pra mim é muito. assim. Vamos E falar eu sobre acho, isso? Val, pra mim, eu falo muito com a minha equipe, assim, a gente tem na Santa Casa avaliação de desempenho, que a gente tá nesse período, uma vez por É ano, uma é coisa. uma coisa. É, Isso aí tem que ter, ótimo. sim. Mas O como que você tá feedback. avaliando e dando feedback no dia a dia, né. E aí, eu acho que é diariamente, pontualmente, quando aconteceu algo de bom ou de ruim. Uhum. Ontem mesmo eu falei com os Maravilhoso. meninos, o gerente e coordenador de comunicação: "Gente, vocês vão chamar esse funcionário, a gente chama de ADP lá", só que geralmente ADP é pra uma coisa ruim que aconteceu. Não, vamos usar ADP para o bom. Vocês vão elogiar, ele tá pensando diferente, ele tá a área traz o que que ela precisa, qual que é o problema, qual que é o desafio, e ele tá pensando de uma forma totalmente diferente, propondo. Deixa eu te contar, é isso que a gente precisa. Então, e aí eu sempre acho, né, que elogio em público e, E né, se você feedback algum ruim feedback em ruim em particular. particular. É. Mas nesse eu acho até que eu falei assim: "Faz os 2,
faz em público, mas chama ele também e pontua, porque eu acho que ele precisa de entender o tanto que a gente está valorizando esse tipo de atitude, né, para ele. Então, o feedback para mim, Ju, e eu acho que a gente vem de uma cultura que feedback é difícil, é ruim, é doído, porque a gente não eh, trouxe para o nosso dia a dia. A partir do momento que eu sentar com alguém do meu time e dar um feedback, com coisas às vezes positivas e outras nem tanto, passa a ser normal, não Uhum. tem mais aquele medo, Não tem medo, né. exato, Ele né. faz parte da minha rotina, Sim. e o tanto que o outro cresce. E ele entende, né, meu ponto de vista, que quando o feedback não é tão positivo, é ajuste, né, a gente não tá confrontando, a gente não tá às vezes sim, Às vezes sim. É. né, mas é exatamente isso, o feedback ele precisa ser constante em todo o tempo que a gente identifica um travessão, né. Eu falo o seguinte, a gente chama para o feedback a cada 3 meses e fala assim: "Você lembra na semana retrasada quando você" "Não lembro". Não lembro. Não É. lembro. Tem que ser logo depois. Eu acho que quando Exato. acontece algo De assim, é chamar imediato, assim, no dia, no se você estiver dia. muito nervoso, chateado, no No dia outro, né, seguinte. de manhã um É. pouquinho. Mas tem que Exato, ser, é senão você não assim. consegue desenvolver. E aí eu vejo muito isso, que quando você vai no cerne dos problemas que acontecem nos setores, geralmente volta para pessoas e para Sempre, liderança. sempre. Espera aí, então a gente ou contratou errado, Uhum, né, e aí se contratou errado eu tenho 2 opções, uhum, ou eu vou desenvolver, uhum. ou eu vou demitir. Exato. Você tá tendo tempo para desenvolver? Né. Se não tá, você tem que criar, porque o líder ele tá ali Porque é sobre pra isso. isso. Aí ele tá lá no operacional fazendo 1 milhão de reuniões e não tá conseguindo. Olha, o Túlio vai me matar, eu tô mudando toda a pauta aqui, Túlio, mas tem um tempo certo, porque a minha pauta é liderança, né, amiga, então tá riquíssima aqui pra mim. Tem um momento certo, um dia certo pra esse feedback acontecer quando tá no meio do caos? Fala assim: "Ó, a operação tá pegando fogo, o hospital tá lá, deu tudo errado, cenário de guerra, para o meu liderado para dar um feedback nesse momento. Certo ou errado? Você Ju, está carregando esse paciente errado, agora, o feedback. é, Transportando essa maca acho que aí depende muito. Para assistência precisa de ser uma correção ali na hora, né, porque aí é uma coisa que tem que mudar ali agora. no momento. Agora quando é comportamental, eu tive isso no incêndio, tá. Eu tive uma questão no incêndio, eu tive que esperar passar pra ter a Para o conversa. coração E aí acalmar, o que que senão eu não fiz? dava. Beleza, então agora eu vou buscar outra pessoa do meu time que vai conseguir me ajudar, porque aí entra o controle emocional, a inteligência emocional ali, que é muito importante, que hoje está se falando muito dela, principalmente com a NR1, agora, né, entrando em vigor. Porque eu acho que até pra você saber se é a hora ou não, se não for uma coisa pontual que ele tem que corrigir ali, você tem que conhecer a pessoa. No meu caso, eu vi que não tinha a menor condição de eu dar feedback naquela hora. Ela não, né, a pessoa não tinha o controle, condição de receber, e eu tinha que resolver realmente milhões de coisas, porque era uma crise que em uma semana ali a gente tinha que conseguir controlar e dar as informações muito corretamente. Então eu não acho que tem manual, eu acho que tem o feeling, a experiência, a robustez da trajetória, que a gente já errou, já acertou 1 milhão de vezes, para você poder entender. Isso pode ser na hora, isso não pode. Eu sou uma pessoa muito objetiva e muito direta, mas eu já percebi isso ao longo da minha trajetória, tem gente que eu não posso ser. Eu acho que com a grande maioria, ninguém está preparada para Não. pessoas muito sinceras e diretas, né. Exato, então assim, tem gente que eu falar na hora e vamos lá e eu tô te ajudando a fazer isso, vai falar: "Vamos". Tem gente que tem que ser de uma forma muito mais estruturada, trazendo muito, né, o sanduíche, feedback sanduíche, trazendo contexto, dando uma direção e então agora nós vamos junto assim, assim, assim. Entendendo o perfil comportamental, o temperamento, né, eu costumo falar, eu adoro a referência de melancólicos, porque nós temos muitos aqui na Ai. produtora, que eles precisam de mais estrutura de informação. Olha, então a gente está mudando esse contexto por causa disso, as conversas duram de 3 a 4 horas, os coléricos falam: "O que que é para fazer mesmo?". É isso, eu sou essa, É X, eu então sou vamos essa. lá, eu também. Mas eu já aprendi a duras A penas que a eu não devol poderia não exato, poderia a ser, devolver para quem precisa de mais informações de outra forma, né. senão eu não ia ter a resposta. Maravilhosa. Existe diferença entre comunicação e posicionamento? Como o líder constrói um posicionamento que sustenta confiança e direção? Que difícil essa pergunta. Mas vamos lá, comunicação e posicionamento são coisas iguais ou diferentes? Não são coisas iguais, mas para mim elas andam muito juntas. Não tem jeito de eu me posicionar como uma pessoa, como uma instituição, sem a comunicação. Eu falo que tudo comunica, né, Ju, a forma como a gente veste, a forma como a gente fala, o que a gente não fala, as nossas expressões, tudo comunica. E a partir da sua comunicação ao longo do tempo, da maneira como você se coloca, você vai construindo um posicionamento.
né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. E aí chega a marca pessoal, que é aí que eu tô querendo chegar com essa pergunta. Adoro, Conta sobre adoro. isso. Como é que isso entra na sua vida agora? A tríade tem a ver com isso? Ou é outra pauta? Não, ela tá super conectada. Tá conectada? Tá? Então vamos Tá. falar disso primeiro. Mas Marca pessoal. eu acho que a marca pessoal, ela vem muito para mim como algo que eu quero muito falar e estudar a partir da minha trajetória de reposicionamento de marca, de instituições. Né? Então, nas ciências médicas eu tive um pouco, na Santa Casa muito, porque eu participei desde o início e é um posicionamento que está no início ainda. E o que é o reposicionamento, né, Ju? Eu tenho uma percepção e uma imagem que não batem. Então, eu tenho que me reposicionar e mudar não só a aparência, não só a logomarca, ou não só a vestimenta, o cabelo e a maquiagem, como a forma como eu me coloco. E aí vem a comunicação. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer paralelos com a gente, enquanto pessoa, ser humano, profissional e pessoa. Né? E é exatamente isso, porque eu precisei de me reposicionar na minha carreira algumas vezes por isso, porque eu sempre fui objetiva, eu sempre me posicionei muito, e eu recebi alguns feedbacks, e é muito legal, porque quando eu penso na RC, que foi minha primeira chefe, que foi a Maria Carmen Renault, que eu amo ela, eu lembro que ela já me deu várias dicas, mas eu era muito nova para entender. E na Santa Casa eu recebi outros feedbacks que me remeteram ao meu primeiro trabalho, onde eu comecei, que eu falei, se eu tivesse talvez entendido naquela época, eu já teria me adaptado ao longo do tempo. Que era exatamente isso que eu te falei. Você é muito objetiva, você pensa muito em resultado, mas nem todo mundo é assim e entende assim. Então, tem uma percepção de algumas pessoas erradas que não tem a ver com a sua essência. Opa, dolorido muito. Aí eu acho que marca pessoal não tem jeito da gente falar dela sem falar de autoconhecimento. Exato. Não tem jeito. Se eu não topar, tiver humildade de olhar para dentro e falar assim: "Deixa eu entender". Então, fiz um processo, com uma profissional super bacana, de entender o feedback 360, que as pessoas tinham, e aí eram vários níveis diferentes, que tinham que falar, obviamente, as coisas boas, que são ótimas e nos ajudam, mas o que mais foi importante para mim, de falar os pontos que eu preciso, como que eu impactava. Então, uma coisa que para mim era só objetiva ali, para a pessoa podia soar arrogante, podia soar: "Nossa, mas ela não ouve, ela impõe a maneira dela pensar", e eu falava: "Gente, mas não é nada disso. Espera aí. Se o outro está percebendo assim, é assim para ele. É assim para ele". E eu tinha muito essa coisa de assim: "Mas eu não vou mudar minha personalidade", né. E aí, não, eu não preciso E mudar a minha gente é muito forte, né, a personalidade. gente acredita muito em quem a gente é. Como é que a gente Muito. muda, né? Mas eu consigo fazer adaptações. Maravilhosa. E aí foi aí que a marca pessoal apareceu, porque quando você pensa no futuro ou quando você como eu quero ser percebida, que por isso faz associação com o institucional, né, a empresa como ela quer perceber, mas como eu quero ser percebida como Raquel Raton, que não tem jeito de ser profissional diferente de pessoal, gente, não tem, nós somos um só. E eu percebia que eu acredito que eu deixei uma marca positiva por onde eu passei, mas e o lado que as pessoas estão me dizendo que eu impactei, não de uma forma tão positiva? Eu não devo é saber disso. E aí eu comecei a entender, Ju, que o feedback 360 é maravilhoso, se todo mundo pudesse o tempo inteiro, né, receber durante a vida. Mas se a gente silenciar um pouco, e aí tem o olhar para dentro, o autoconhecimento, você percebe nos mínimos detalhes a percepção que você está passando. As pessoas comunicam o tempo todo e não é falando. Né? Você sabe quando você fala uma coisa, a pessoa ela reage de alguma Olhares, forma. ações, é. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber em que mesas, em que situações, a forma como eu me colocava, eu me comunicava e eu me posicionava, impactava de uma forma ou de outra. E aí voltava e falava: "Ok, como que eu poderia ter feito diferente? Por quê?", né, então é controle emocional, e aí eu fazia terapia, esse trabalho com essa profissional ao mesmo tempo, que é para entender por que que isso me causa algo que eu falo de uma forma mais ríspida. Eu tô querendo isso, tá, mas tem outra forma? Vamos tentar? E aí é treino. Treino o tempo inteiro. É. E aí eu Autoconhecimento é isso, né, nossa transformação vem do incômodo e vamos se não tiver "Ai, não incômodo, consegui hoje fazer diferente, amanhã a gente consegue". mas eu já consegui perceber que Já eu é o fiz. maior passo. Ótimo. E aí eu comecei a pensar aí sobre marca pessoal, né, eh, a marca nossa pessoal, ou ela vai ser construída de qualquer maneira. Ou eu tenho intencionalidade, eu Boa busco demais. alguém para me ajudar, eu passo a ter essa percepção,
ou os Ou as outros pessoas vão vão te construir perceber, para mim, exato. né? Porque a percepção ela vai continuar existindo. E aí eu acho que as pessoas pensam muito pouco sobre isso, né. Tem muita gente que fala assim: "Eu sou assim e tá tudo bem, e se gostar de mim gosta, e se não gostar não gosta". Mas será que a gente não tem quando eu penso daqui a 10 anos ou quando eu estiver no final da minha vida, a marca que eu quero ter deixado? Nas pessoas que cruzaram o meu caminho? Isso tem muito a ver com posicionamento. E aí quando eu falo de marca pessoal é muito para isso, para ter uma intencionalidade de entender quem eu sou, o que eu sou, a maneira como eu me coloco e o que que eu posso melhorar, para que a percepção das pessoas seja incompatível com o que eu acredito que eu sou. Então é a partir daí que Eu tô começou. fascinada, aqui tem tanta coisa, né, meninos, que eu falo aqui todo dia, tô vivendo, tô, né, conseguindo reagir, gente, nesse podcast. E já me avisaram que a gente gastou o dobro do tempo. E eu ainda vou fazer mais uma pergunta, porque o podcast é meu, eu posso fazer o Que que bom. quiser. Olha, eu vou ter que voltar para falar do reposicionamento da marca, Menina, aqui eu entendeu? não fiz De nenhuma várias pergunta, coisas. definitivamente. Eu fiz 2 que eu li, mas eu queria falar da tríade ainda, porque a gente precisa divulgar seu projeto maravilhoso. São 3 líderes falando sobre São 3 liderança. líderes. A gente se conectou, né, numa confraria que a gente faz parte. Eu faço parte da confraria Lidera Saúde, que são lideranças em Sim, saúde, sim. e também do Aliadas, que são publicitárias mulheres, um coletivo de publicitárias mulheres. Então também estou indo por esse caminho de conectar com pessoas que eu acredito que são interessantes, etc. Então a gente se conheceu e cada uma trabalha com uma parte. E aí num café de uma forma muito, bacana, fluida, a gente falou: "Gente, e se a gente se juntar e fizer um workshop, né, focado em líderes ou pessoas que querem se tornar líderes, trazendo muito a nossa experiência". Então, na tríade da liderança, eu falo sobre comunicação e posicionamento, a Viviane Gaspar fala sobre inteligência relacional, ela é psicóloga, e a Ellen Matias fala sobre performance. Vai ser dia 16 de maio no Automóvel Clube, uma manhã de um sábado, muito focada, a gente quer que seja muito mão na massa, muito trazendo inclusive as dores de quem está ali enquanto líder ou pessoas que querem almejar a liderança, para que a gente saia de lá com algo para colocar em prática. Maravilhosa. Amiga, livro, filme, conta pra mim? Nossa, livro e filme. Gente, que podcast corrido. É muita coisa que a gente precisava falar. Você vai precisar voltar, de verdade. Vou voltar. Porque eu falo com todo mundo que vai voltar, a gente esquece de chamar, mas Não, pode deixar tem marcado, eu muitos adorei. assuntos aqui pra gente falar. Eu Conte, adorei. livro e filme que você indica pra quem tá assistindo a Então, gente. Ju, eu pensei muito, eu vi assistir, ele inclusive maravilhoso, assisti todos os episódios, eu já tinha visto, mas eu não tinha assistido todos. Falei: "Que livro e que filme que eu vou sugerir?". E aí, eu não quero sugerir nada técnico, nada de comunicação, nada de posicionamento, porque eu acredito muito a gente falou muito de pessoas, né, e aí tem um livro e um filme que me tocaram muito, que é um livro que eu li e um filme que eu vi, que eu quero indicar. O livro é O Invencível Verão de Liliana. Uau, não ouvi falar, você acredita? Ele é um livro sensacional sobre o tema é um feminicídio. Você É um fala: romance? "Nossa, feminicídio". Não. Ele é porque ele é sobre uma história real, mas é a história contada do ponto de vista da irmã dessa pessoa que morreu, né, que foi vítima de um feminicídio, muito tempo depois, não sei se 30 anos depois, 40 anos depois. Só que a forma como ela conta a história é maravilhosa, porque ela vai redescobrindo a irmã a partir dos relatos das pessoas que conviveram com ela. E aí a narrativa me chama muita atenção, que a gente usa muito na comunicação, né, a forma como a gente constrói as histórias, e que não é um livro difícil de ler, ele não é um livro dolorido, ele fala da cena do feminicídio no final, em poucos parágrafos, mas a construção da história é belíssima. Que a irmã fala, porque ela tentou de várias formas e não foi ouvida na época, há muito tempo atrás, e ela fala: "Eu não vou deixar isso invisível". Então é um filme que me tocou muito, o livro que me tocou muito e que eu gosto demais. E começa o livro com uma citação de um filósofo que eu quero trazer aqui, que é deixa eu trazer, do Albert Camus, que é: "No meio do inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível". E é exatamente isso, né, no meio daquela dor inteira, ela descobriu um verão, porque ela descobriu a irmã de um outro ponto de vista. Maravilhoso, que ela não tinha. E eu nunca tinha pensado nisso, né, se você pegar e tem a ver com a marca que ela deixa ao longo da vida, Marca, e a marca comunicação, que ela deixou em gente, cada tudo. pessoa, né. Nossa, gente. Então, leiam esse livro, é muito Maravilhoso. bacana. É da Cristina Rivera, esse livro. E o filme, que é um dos que ganhou o Oscar, é O Valor Sentimental.
É um filme norueguês, eu acredito, que fala muito sem falar, né? O silêncio, ele é Ele comunica. muito presente no filme inteiro, né? É a história de um pai e a relação do pai com as duas filhas. E cada filha tem uma personalidade, uma maneira de lidar com esse pai. E que me traz muito essa questão das relações, mais uma vez as pessoas. Como que cada um se posiciona e se comunica frente a algo que aconteceu na vida. E como que as relações podem se transformar. E o quanto que, para mim, é isso que a gente falou da liderança, né? O quanto que as pessoas são diferentes, o quanto que o não verbal fala tão ou muitas vezes mais do que o verbal. É um filme lindíssimo, que inclusive tem algumas críticas super legais dele. Eu vi uma do Christian Dunker super bacana, que é um psicanalista que eu adoro. Minha mãe é psicanalista, então eu me inspiro muito nela. E que eu acho que tem tudo a ver, apesar de não ser técnico, não ser da nossa área, tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Pessoas, narrativas, histórias, posicionamento e comunicação. E a comunicação está em todas as partes da vida. E quando as pessoas entenderem isso, elas vão ser mais felizes. Nossa, eu tô eufórica aqui. Dá vontade de a gente puxar uma cadeirinha e ficar assim, ó. Um sorvete, tudo igual uma vampira aqui, tudo que você tem para falar. Amiga, presente aqui da nossa patrocinadora, que trabalha com presença. Olha, e é uma vela ali para você desfrutar o minha cara. autoconhecimento, não é? Minha cara. A gente ama isso, esses amei. mimos. Obrigada. Agradeço muito você ter vindo. Obrigada pelo seu tempo precioso. E eu espero que a gente grave mais episódios e faça muitos projetos juntas nessa vida. Eu que agradeço, Ju. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Obrigada. Os que eu vi, né, altíssimo nível. E assim, obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Se eu não tivesse, eu ia arrumar um horário uma vaga. E já vou arrumar para o próximo. Combinado. Tá bom? Obrigada. Gente, então chega ao fim mais um Deliberado Podcast, cheio de emoção aqui, tanta história, tanto case bom. E eu acho que se você não absorveu nada de comunicação, ou de gestão de pessoas, ou de gestão de crise, de autoconhecimento, volte e assiste de novo, porque eu tô assim, eufórica, nosso estúdio tá todo aqui olhando para mim, e a gente sabe que um podcast deu certo quando as pessoas param aqui, ó, começam a assistir. Então, tá demais, não tá? Indica para alguém, segue o nosso canal e quero agradecer agora os nossos parceiros. A Jardim, com essa roupa maravilhosa que eu estou aqui, selecionada com muito carinho pela Yáscara, nossa figurinista. Essa maquiagem aqui, que é do Átila, que é o meu maquiador da vida. E um acessório da minha coleção, Juba e Lázara, também, que a gente acaba de lançar. Então segue a gente no Instagram. E Poli com a Yutori, com esses presentes, esses mimos, essas velas que trazem presença para a sua vida. Obrigada, Lupe Vídeo, por produzir esse podcast com tanto carinho. E eu te espero no próximo. Tchau!